Meus irmãos, nesta manhã, com muita alegria na alma, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me sinto alegre e grato a Deus pelo mais um privilégio ao qual o Senhor Deus nos tem dado para podermos desfrutar de mais um dia e aguardarmos a vinda do Senhor em santidade, semeando a sua palavra, prosseguindo a nossa jornada e obtendo experiência dia após dia e louvando ao Senhor na beleza da tua santidade, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Meus irmãos, como de costume eu sempre faço vídeos, e nesta manhã o Senhor me deu uma inspiração de poder estar fazendo este vídeo para compartilhar com você, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor irá falar com você da mesma maneira ao qual falar comigo. Tenho certeza que através deste vídeo você possivelmente pode estar enviando para alguma pessoa que ao qual esta palavra também possa estar vindo falar com ela. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: como que ouvirão a sua palavra se não há quem pregue? Como que pregarão se não há quem vão? E como que vão se não há quem envia? Relacionado a missionários, quero falar nesta oportunidade a questão do que é ser um missionário realmente chamado ou escolhido, capacitado e enviado e não decepcionado. Meus irmãos, nós temos observado que nesses últimos dias existem muitas pessoas que se titularizam como missionário, Talvez equivocou, talvez tenha esse desejo no seu coração e não tenha chamada, ou tenha chamada, mas não procura saber alguns pontos que leva a pessoa realmente a ser um missionário capacitado dentro da palavra, ao qual não venha ter algumas frustrações na sua jornada a ponto de não voltar, a ponto de não retroceder da tua caminhada. Observe comigo que há muitas pessoas que se dizem ser missionários, mas ao invés de dar fruto, têm trazido alguns escândalos, alguma vergonha para o reino de Deus. E observando a palavra do Senhor, eu observo que o primeiro ponto do missionário ele tem que ser chamado. Chamado, porque a própria palavra disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamados são para a salvação, escolhidos são aqueles ao qual o Senhor chamou para uma obra específica, onde a própria palavra disse que quanto mais é dado, mais é exigido. Então, primeiro ponto, nós temos que estar convicto que nós fomos chamados. Segundo, nós estarmos tendo esta convicção, para que realmente nós não venhamos ter frustração no meio da nossa caminhada. E para basear com o que eu estou falando, eu gostaria de deixar uma palavra que está na Bíblia, em Atos capítulo 13, aonde se encontram alguns pontos aqui, alguns requisitos para um verdadeiro missionário do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simão chamado Nínive, e Lúcio Cirene, e Manaém, que foi criado aos pés de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Glória a Jesus. Meus irmãos, observe aqui que eles estavam na igreja, Primeiro ponto, você tem que ser chamado, E para ser chamado, você precisa de um local, Ou sobre uma observação. E aqui a palavra do Senhor nos orienta que havia na igreja que estava em Antioquia, ou seja, tinha uma igreja.
E dentro desta igreja, por certo, tinha líderes, ao qual foi vocacionado por Deus, para que tudo que viesse ser ligado na terra fosse ligado no céu. E tudo que viesse ser desligado da terra, viesse ser desligado do céu, porque para isto o Senhor constituiu, dando autoridade às suas lideranças. Então observe que o primeiro ponto de partida de um missionário é congregar. Ele tem que estar na igreja, sobre a observação da tua liderança. Glória a Jesus. E além deles estar dentro da igreja, a própria palavra disse que lá não havia pessoas desinformadas, havia profetas, havia doutores, havia pessoas de influência, né? Que podia estar ali, estar observando a vida daquela igreja, daquele povo, né? Então aqui o primeiro ponto é esse. Lógico que o primeiro ponto é você ser chamado e estar convicto. E segundo é você estar dentro do santuário do Senhor, sobre a observação da tua liderança, para que você receba o aval, a confiança, né? A confirmação da sua chamada. E a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando, né? Ou seja, missionário, para ser missionário, ele tem que recarregar a sua vida espiritual, dia após dia, através da oração e através do jejum. Não existe missionário que diz ser missionário que não tem uma vida constante de oração, que não tem uma vida constante de jejum. A Bíblia disse que eles estavam orando e jejuando. Glória a Deus. Mais na frente, depois do versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, vírgula, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e a Paulo, para a grande obra que eu tenho. Ou seja, eles estavam dentro da igreja, aliás, eles eram chamados, estavam convictos, mas estavam dentro da igreja, passando pela observação da sua liderança, né? E terceiro ponto, a Bíblia disse que o próprio Espírito não podia enviá-lo, eles, para a obra missionária, sem antes que alguém ali viesse separá-lo, eles, para a obra a qual o Senhor havia chamado. Porque o próprio Espírito disse, apartai. Né? Então, ali o Espírito Santo necessitou que uma certa pessoa, ou seja, um líder maior, ou o pastor daquela igreja, colocasse, se conscientizasse a separar Paulo e Barnabé para a obra do Senhor. Ou poderia estar escrito assim, ó, eu separei Paulo e Barnabé, não, mas ele disse separai. Ou seja, nós temos que estar convictos que fomos separados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas nunca devemos esquecer que nós precisamos de prestar conta e ter, louvado seja o nome do Senhor, a confirmação do ministério pela aprovação de Deus na nossa vida. Eles eram convictos, eram chamados, primeiro ponto, chamado e convicto. Segundo, estava na igreja, que é o segundo ponto. Terceiro ponto, o Espírito Santo separou eles para a grande obra que tinha, usando a liderança para separá-lo, para confirmar a separação do ministério dos dois, né? Quando eu olho para este texto e começo a olhar para os dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas deveriam voltar atrás e repensar se realmente foram chamados ou não. Porque nos dias que nós estamos vivendo nunca houve tanto escândalo da parte de missionários que se dizem ser missionários, que dizem que foi separado somente por Deus, né? Não, Deus me chamou, não tem que prestar conta para ninguém. Está errado, irmão. Tem que prestar sim. Né? Temos que prestar sim. Nós temos que cultuar, nós temos que ter um líder acima de nós e nós temos que sermos obedientes, né? Então aqui nós podemos observar que muitos missionários têm fracassado no meio da sua caminhada, têm voltado atrás, justamente porque talvez até foi chamado, mas
talvez não teve, né, o apoio do ministério, não esperou o tempo certo, ou talvez foi sem ser chamado, às vezes só tendo a aprovação do homem, não a de Deus, porque quando você tem a aprovação de Deus, Deus acha em você duas características, que é a oração e o jejum, e isso leva Deus a entender que você realmente é uma pessoa que tem desejo para a obra do Senhor e sabe mortificar a carne a ponto de morrer em prol da obra missionária do Senhor. Já quando você é separado somente para o homem, você é separado talvez por causa da sua aparência, por causa do seu poder requisitivo, mas em contrapartida você não tem uma vida espiritual preparada a ponto de morrer para o nome, para a glória do Senhor. Então observe comigo que Paulo e Barnabé foram separados, estavam convictos, estavam no santuário, orando e jejuando, e a Bíblia disse que eles sofreram todo tipo de dano. Paulo disse que sofreu quase semelhante a Cristo, né? Até nos açoite, naufrágio, rejeição, fome, nudez, mas a sua última palavra, escrevendo à igreja ao qual estava o cuidado do Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí está o papel de um verdadeiro missionário. Missionário este que é chamado, é convicto, é separado e tem uma vida constante em santificação e vai para a obra do Senhor e dê fruto e não volte atrás. Então, se você acha que você foi chamado, você que me ouve através desse vídeo, se você acha que você foi chamado e se encontra nessa situação, passando dificuldades, às vezes quer retroceder, volte atrás. Talvez você foi equivocado, talvez você está querendo ser um missionário, mas não entrou por esses requisitos, né, ao qual a palavra do Senhor nos exige que nós venhamos entrar. Ou se você é um missionário, já está exercendo e você já está exercendo essa função missionária e não tem tido resultado, retrocede também. Louvado seja Deus. Volta ao primeiro ponto de partida. Busca a orientação de Deus se realmente você foi chamado para esta grande obra. Se você porventura não tem certeza, busque ao Senhor, porque o Senhor irá te dar uma direção e o nome do Senhor vai ser glorificado, sem antes você ter que voltar envergonhado e a ponto de fazer com que o evangelho do Senhor seja envergonhado. Então, passe esse vídeo para frente, medita nesta palavra e eu tenho certeza que Deus quer que todos nós sejamos missionário, mas missionário capacitado e revestido do poder de Deus, porque somente o poder de Deus na nossa vida pode fazer com que os demônios sujeitem a Jesus, podemos efetuar em cura no nome do Senhor e estamos também dispostos a não negar o Senhor e morrer por amor do Evangelho. Tudo isso se dá se nós estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.